Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã, segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 92,3 FM. Você com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Ao meu lado, gente que faz rádio para você, Marco Antônio Marrom na Central Técnica, Márcio Pena nas redes sociais e imagens. A rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Dantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora do Jovem Empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. 7h01, 7h01, conferindo agora os destaques do dia. Senado está pronto para votar a reforma da Previdência. Operação aumentar em Campo Grande. A pedido do Ministério Público, as detenções temporárias poderão ser convertidas em prisões preventivas. Cadastro unificado facilitará acesso aos cidadãos a serviços federais. Com prazo de 2 meses, Saúde de Campo Grande deve criar 244 leitos por determinação do Ministério Público. Flamengo vence o Atlético Paranaense e lidera o brasileiro com 8 pontos à frente do vice-líder Palmeiras. Uma ótima semana para você que nos dá o carinho do Rádio Ligado. Começando o Jornal da Hora aqui nos 92,3 FM. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Algumas pessoas questionando, e chegam aqui à nossa produção do programa, por que as escolas particulares têm aula normalmente hoje, segunda-feira, né, dia 14 de outubro, e a rede pública, né, no caso a rede estadual, né, não tem aula nem hoje e amanhã. Amanhã, dia do professor, enfim, mas hoje um dia normal, não é? Só para você refletir os porquês de algumas coisas no serviço público. 7:03. Feriadão marcado por uma série de acontecimentos e foi destaque da imprensa nacional. O jornal A Folha de São Paulo revelou para todo o Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul repercutiu muito na imprensa regional um assunto que já era de domínio aí nos meios advocatícios, enfim, da política. O governador Reinaldo Azambuja, aí no feriado de 11 de outubro, acabou sendo notícia nacional em função da mudança de uma lei feita no ano de 2016 só para beneficiar um advogado de 25 anos, filho de ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Foi editada uma lei aqui no Mato Grosso do Sul, no ano de 2016, sob medida para beneficiar um advogado, Leonardo Campos Soares da Fonseca, na época com 25 anos. Sortudo, ele, né? Portanto, uma lei para que ele continuasse morando no Distrito Federal. O funcionário nomeado, portanto, na Procuradoria-Geral do Estado, lá em Brasília, naquela oportunidade. Depois disso, em vários desdobramentos, ele já não está, né, na mesma condição, enfim. Mas o certo é que a imprensa nacional colocou Mato Grosso do Sul na mídia com esse assunto aí, o jornal A Folha de São Paulo. Agora 7:04. Jornal da Hora. A bola rolou pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bola rolou também pela Série B, né, do Campeonato Nacional. Seleção do Tite empatou mais um jogo, mais um amistoso. Pois é, qualidade técnica desse futebol brasileiro já não está tão bem, não é mesmo? Mas o nosso grande Ricardo Paredes traz informações do esporte, um balanço geral do final de semana. Bom dia, Ricardinho.
Bom dia, Mário. Bom dia, amigos da Rádio Hora. A bola rolou valendo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás 1-0 no CSA, Fluminense 2, Bahia 0, Palmeiras 1, Botafogo 0, Internacional 0, Santos 0, Ceará 1, Avaí 0. O Vasco da Gama também venceu Fortaleza por 1-0. O Atlético Paranaense jogando em casa perdeu para o Flamengo por 2-0. São Paulo, no Clássico Paulista, bateu o Corinthians por 1-0. Jogando fora de casa, o Grêmio bateu o Atlético Mineiro por 4-1. E Chapecoense 1, Cruzeiro também 1. Flamengo mantém a ponta do Campeonato Brasileiro, 58 pontos. Em segundo, Palmeiras com 50. Em terceiro, Santos com 48. Em quarto, Corinthians. E em quinto, São Paulo. Duas equipes com 43 pontos ganhos. E em sexto, Grêmio, 41 pontos conquistados até aqui. No rebaixamento, CSA com 25, Cruzeiro 22 pontos, Avaí com 17 e Chapecoense conquistou apenas 16 pontos ganhos na primeira divisão. Pela Série B, destaque aí para a rodada que aconteceu nesse final de semana. A 28ª rodada começou na sexta-feira com Vila Nova 1, Atlético Goianiense também 1. Brasil de Pelotas 1, Botafogo de São Paulo 0, Sport 2-0 no São Bento, Guarani 1, CRB 0, Oeste 1, Ponte Preta também 1, Cuiabá 1, Vitória da Bahia 3, Bragantino 2-0 no Paraná Clube, Coritiba 1-0 no Criciúma. O Londrina perdeu em casa para o Operário de Ponta Grossa por 2-1 e o Figueirense venceu o América Mineiro por 2-1. O Bragantino é líder, 57 pontos. Sport Recife em segundo com 49. Em terceiro, Atlético Goianiense, 47. Em quarto, Coritiba, 43 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Vila Nova com 30, Criciúma com 28 pontos. O São Bento tem 27 e o Figueirense também com 27 pontos ganhos. E no mundo da velocidade, o piloto Valtteri Bottas da Mercedes venceu o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, disputado ontem no circuito de Suzuka. Sebastian Vettel, piloto da Ferrari, chegou na segunda posição. Lewis Hamilton, o outro piloto da Mercedes, completou o pódio. Com o resultado, a equipe Mercedes conquistou aí por antecipação o título do Mundial de Construtores. O Lewis Hamilton continua na liderança do Mundial de Pilotos. Essas as informações do esporte. Ricardo Paredes para o Jornal da Hora. Muitíssimo obrigado. Hoje no Jornal da Hora nós vamos entrevistar o deputado federal Dr. Luiz PSL, o partido do presidente Bolsonaro, partido praticamente inexistente, era um partido fraquíssimo, até que Jair Bolsonaro, então deputado federal, escolheu o PSL como seu partido para disputar a presidência da República. A onda Bolsonaro levou a Brasília, nas assembleias estaduais, enfim, e também ao Senado da República, muitos parlamentares. A força individual dele, a onda Bolsonaro foi fortíssima. E hoje o partido praticamente rachado, enfim. Doutor Isovando, chegando de Brasília, claro. Vamos saber o que está acontecendo no Diretório Nacional, qual que é a principal tendência. Doutor Isovando, pelo menos, é aquele não radical aí no partido, o PSL, seja aqui no estado, seja a nível nacional, para fazer um raio-x de como anda o partido do presidente da República, que pode inclusive deixar o partido. Vamos saber daqui a pouquinho. Hoje, segunda-feira, 14 de outubro, data que comemora-se o Dia da Pecuária. Um abraço a tantos e tantos profissionais que atuam no meio, né? Fazendeiros, produtores de carne, veterinários, campeiros, né? Os peões de fazenda, enfim, de importantes para a economia sul-mato-grossense, por que não dizer, né? O centro-oeste e também a região norte do país. Atividade que na economia pesem muito na nossa balança comercial e também na economia interna do país. Agora 7h09.
Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Alex Nantes, bom dia. Bom dia, Arthur, né? A segunda-feira começou, a semana começou com calor e pancadas de chuva em todo o estado. A meteorologia prevê condições de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente nas regiões do sul, sudoeste e do Pantanal do estado. O dia começa com a temperatura média de 19 graus em Mato Grosso do Sul e os termômetros podem atingir 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar também acompanham as temperaturas, ficando entre 90% durante a manhã e 30% nas horas mais quentes do dia, que é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Em Campo Grande, nas cidades da região sul do estado, o dia será de céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A máxima poderá chegar aos 36 graus. Na região do Pantanal poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima será de 39. Em Três Lagoas, Costa Rica, Paraíso das Águas, Nova Andradina e Água Clara, a previsão também é de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 20 graus e a máxima vai chegar aos 40 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 24 graus. Muito obrigado aí, Alex Nantes. Ótima semana para você. Agora, 7h11. Probleminha técnico ali, né? Claro, né? Com tantas tecnologias aí. Daqui a pouco a gente faz a passagem para o primeiro break aqui no Jornal da Hora. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. A Ótica Veneza está com uma promoção imperdível no mês das crianças. Você doa um brinquedo e ganha 30% de desconto na armação dos seus óculos. Isso 30% de desconto na armação. Ótica Veneza. Atendimento de qualidade aliado ao conhecimento. Temos estacionamento próprio. Rua Pedro Celestino, 2007. Telefone 3384-5864. 3384-5864. Aceitamos todos os cartões de crédito. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Pensou em construir ou reformar? Flávio Materiais para Construção é o lugar certo para você que quer construir com qualidade e economia. Lá você encontra produtos para hidráulica, elétrica, tintas, telhas, vergalhões e muito mais. Sempre com o melhor preço. Entrega em toda a cidade. Faça já seu orçamento. 3346-3648. WhatsApp 99669-5888. Flávio Materiais de Construção. Rua da Divisão 792. Paraty. Siga nossas redes sociais, @Flávio Materiais de Construção. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais, @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Quer se vestir bem? Rosana Rocha, preço único é a solução. Isso mesmo, preço único, R$15. R$15. Moda feminina, masculina, infantil e acessórios. Rua Pirituba 37, quase esquina com a Avenida Manuel da Costa Lima, Guanandi 1. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. WhatsApp 9280-5866. Facebook, Instagram, Rosana Rocha, preço único. WhatsApp 9280-5866. Rosana Rocha, preço único. Excelência em vestir. 92 FM. Jornal da Hora. Com Arthur Mário.
Agora 7 horas 14 minutos, segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Hoje, Dia da Pecuária. Uma série de assuntos para a gente tratar daqui a pouquinho com o deputado federal Dr. Luiz Ovando, do PSL. O partido do presidente Bolsonaro, que nos últimos dias, a nível nacional, o partido com uma série de rachas, enfim, o que pode acontecer, né? Qual será a posição do presidente daqui a pouquinho? Bom, a Operação Omertá, deflagrada aí no fim de setembro pelo GAECO, né? Autorizada pelo Ministério Público e com o aparato também do Garras, enfim, a Operação Omertá, que teve no seu início a colaboração dos laboratórios da Polícia Federal na questão do armamento pesado apreendido das municipais aqui da cidade de Campo Grande. Acontecimentos do final de semana aqui na Operação Omertá em Campo Grande. No sábado, Jamil Nami Filho, o policial civil Márcio Cavalcante da Silva e o policial aposentado Vladenilson Daniel Almedo foram transferidos do centro de trigagem instalado no complexo penitenciário do Jardim Noroeste para o presídio federal na região da saída para Sidrolândia. No local considerado de alta segurança e para onde são levados chefes de facções, já está o guarda municipal Marcelo Rios, preso em maio com um arsenal de armas de grosso calibre. O arsenal utilizado pela organização na execução dos crimes. No presídio, onde também está o traficante Fernandinho Beiramar, eles ficarão em regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, controlado direto de Brasília, né, pelo Ministério da Justiça, sem contato entre si ou com qualquer outro detento por no mínimo 6 meses. A transferência aprovada pela Justiça Federal foi determinada em decorrência de um suposto plano de atentado contra o delegado Fábio Peró, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo, a Banca, Assaltos e Sequestro, o Garras. Além desta transferência, dos comandantes aí e executores de crime, aí na Operação Omertá, o Ministério Público, né, trabalha no sentido de converter essas detenções temporárias em detenção em prisões preventivas. Portanto, o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva por tempo indeterminado deve ser analisado a partir de hoje pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Campo Grande. 7 horas 17 minutos. Ficará conosco no programa até às 8 da manhã, o deputado federal Dr. Luiz Ovando, do PSL, o partido do presidente Bolsonaro, nesta bancada em Brasília, onde ele tem um outro colega eleito, o deputado federal Trutz, a senadora Soraya Tronic, e o PSL também com seu diretório a nível estadual, também dividido da mesma forma que a nível nacional, né? O PSL tem o deputado Coronel Davi dos Santos, que tem o crédito de ter sido, aqui no estado, o primeiro a acreditar na pré-campanha lá do deputado federal Jair Bolsonaro, e o deputado estadual mais votado, capitão do Exército Brasileiro, o capitão Contar, portanto. E aí a gente percebe como jornalistas, tentando nos bastidores e acompanhando desde a eleição, essas diversas personalidades, a gente tem uma facilidade para falar com alguns e nenhuma facilidade para falar com outros. Afinal de contas, mandato popular para falar com a população, né? Veículo de comunicação seria muito interessante, né? O Trutz nunca concedeu entrevista, já convidamos várias e várias vezes. Ele confirmou a entrevista, nunca veio e acaba desistindo. Da mesma forma, o capitão Contar, mais votado na Assembleia Legislativa, não sei se tem dificuldade em falar, se é tímido ou não quer compartilhar o que pensa com a população nesses microfones. Também nunca vi dar uma entrevista, embora também tenhamos convidado ele por várias e várias vezes. Então a gente sempre fala com o doutor Ovando, o deputado estadual Coronel Davi, sempre disponível, e também a senadora Soraya Tronic, fazendo esse relato, porque o doutor Luiz Ovando esteve conosco recentemente, mas hoje a gente quer conversar especialmente esse assunto, porque ele está lá no Teatro, né, Nacional, no grande teatro em que o PSL tem as suas maiores lideranças no Congresso Nacional, e a gente quer falar um pouco da opinião dele, como ele vem observando essa questão aí. Bom dia, doutor Luiz Ovando. Bom dia, Arthur.
Arthur Mário. E bom dia também. Desculpa, a garganta está meio complicada aqui no estado gripal, numa faringite. Mas mesmo assim, o senhor veio para a entrevista. Sim. Bom dia a todos. O senhor não corre do pau, né? Bom dia a todos os seus ouvintes, que é sempre uma grande satisfação poder estar aqui com você, né, e com seus ouvintes, conversando e compartilhando, né, na verdade, essas situações, esses acontecimentos que têm ocorrido. Doutor Luiz Ovando, há uma manchete aqui no G1 hoje. Cúpula do PSL avalia a expulsão de 2 deputados e liberar quem abrir mão de fundo partidário. Essa novidade aqui, né, de abrir mão do fundo partidário, ou seja, o Diretório Nacional propõe até ao próprio presidente da República, os filhos dele que foram eleitos, um senador, outro deputado federal e vários outros, a mudança de partido e abrir mão do fundo. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, Arthur Mário, isso aí é uma situação que a gente sabia, cedo ou tarde, iria acontecer, né? Nós temos, na condição de médico, eu gosto de fazer sempre uma analogia, né, com a medicina e principalmente em relação à saúde individual, porque não é diferente. Se você tem células comprometidas perifericamente, o organismo todo reage contra aquilo e você gera aí uma reação inflamatória. E você percebe já desde o início que havia desentendimentos nas células, ou seja, nos diretórios regionais. Isso aí, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Então existia problemas para todo lugar, né? E as coisas foram contemporizando. E eu digo sempre que não é sábio você contemporizar problemas. Você tem que sentar à frente e resolvê-los. Acertar, estabelecer limites, balizar comportamentos. Isso não aconteceu no PSL. As coisas foram sempre sendo deixadas, enfim. O grande líder, sem dúvida, é o presidente Bolsonaro. O pessoal hoje quer dizer que o PSL que elegeu o Bolsonaro, isso é piada, né? O PSL não era conhecido, a gente sabe disso. É uma sigla. No Brasil você não pode concorrer a um processo eletivo sem que você tenha um partido. E o PSL foi a ferramenta usada para que o Bolsonaro pudesse concorrer ao processo eletivo. E junto com ele vieram todos aqueles que acreditavam na possibilidade de mudança do país. E claro que quando você cria uma grande família, como foi o caso do PSL, agora eleito o presidente e muitos deputados, você traz uma série de outras situações. E diferenças, e pontos de vista, interesses, ambições, projetos, enfim. E isso não foi discutido em detalhe. Bolsonaro se afastou um pouco pelas próprias questões que nós sabemos, a instalação de um governo não é fácil, né? O presidente do partido antigo, que foi o fundador do partido, Luciano Bivar, tinha seus projetos, tinha suas aspirações e as coisas continuaram e ele começou e outros se aproximaram dele. Quer dizer, o PSL saiu de um orçamento de 9 milhões anual para um orçamento partidário de 110 milhões. Né? Cresceu aí 1.000 e poucos %, na verdade. E claro que com isso você tem aí uma série de outras influências. A gente sabe, o mundo capitalista, como é que são as coisas. E recentemente, passado aí praticamente 10 meses de legislatura, né, não houve prestação de conta pelo PSL, ou seja, pela direção do PSL. E você, na lista da transparência dos partidos, em termos de prestação de conta, o PSL está com 0, está igual o PCO, Partido da Causa Operária. Não prestou conta. Não, pelo estilo do presidente Bolsonaro quando deputado, então ele não vai ficar nesse partido. Então você veja por o seguinte, muito menos, e por questão ideológica, ele deixou o partido anterior, porque apoiou o PSC. o Partido Comunista Exato, no Maranhão. Fez uma coligação no Maranhão e em Santa Catarina. Ele falou, como é que pode isso? Né? Ele pegou e saiu. Então você veja, e ele vem pedindo há muito tempo que se preste conta. E isso fizeram ouvidos moucos, ou seja, surdos, ninguém deu bola. E aí o pessoal, numa situação de desgaste já progressivo, dessa deterioração de relacionamento dentro do próprio partido, houve um grupo que se levantou e foi até o presidente e disse, olha, não é possível.
Né? Não é possível continuar assim, então nós queremos que haja prestação de contas. O senhor está nesse grupo também? Eu estou nesse grupo, não tem jeito de ser diferente, não tem. O que na verdade acontece é que há uma separação. E aquilo que eu disse inicialmente, se você não conversa, você não estabelece. Casamento é assim, Arthur. Você casa com uma pessoa totalmente diferente, procedente de costumes, valores diferentes, então você vai ajustando. E o PSL não procurou esse tipo de relacionamento no sentido de ajuste. E as coisas deterioraram e sempre tem um problema. No casamento é o indivíduo que deixa a pasta sem tampar, o chinelo no meio da casa, a roupa em determinado lugar inconveniente, que traumatiza e gera atrito com o outro. A outra pessoa. Exatamente, e foi o que aconteceu. O senhor despachou com o presidente nesses últimos dias? É o seguinte, com relativa frequência, prefeitos, correligionários, vereadores, eles pedem que a gente leve presentes ao presidente. Isso não é função do deputado, mas claro que você, diante do fato da convivência, você aceita e vai até lá. E eu marquei com o chefe de gabinete do presidente. E lá chegando, o chefe de gabinete, pessoa extremamente cordial, perguntou assim: doutor, o senhor gostaria de falar com o presidente? Eu falei: olha, eu não vim para falar com o presidente, mas se ele estiver disponível, é um prazer conversar com ele, sem problema algum. Ele falou: eu acho que ele terminou uma reunião, eu vou perguntar se ele quer vir aqui. Daqui a pouco chega o Bolsonaro, senta à mesa, tomamos café, conversamos, discutimos, e ele, no jeitão particular, peculiar dele, falou: rapaz, eu fiz uma tal, né, que ele sempre fala os termos... Eu fiz uma tal, falei, esquecesse o PSL, que o Bivar estava queimado pra caramba e tal. Falei: presidente, a propósito, na hora aproveitei a situação, disse para ele: eu gostaria de fazer um pedido para o senhor, que o senhor assumisse o PSL. E aí fiz uma analogia com o coração. O coração tem um sistema elétrico que comanda, é o marca-passo do coração. Falei: o coração é comandado basicamente por um sistema chamado elétrico, que é o nó sinusal. E quando esse nó não comanda, aparecem focos irritativos, outros que começam a conturbar a funcionalidade do coração. Ele falou para mim, virou e disse: Ovando, não tem jeito de assumir o PSL. Isso foi... Como eu não gostaria de constrangê-lo, nós mudamos de assunto, fomos conversar habilidades, inclusive em relação à reunião do pessoal da turma de 79, NEOAC e outras coisas mais. Ali eu pude perceber que ele já estava determinado, eu não entrei em detalhe. Posteriormente, no mesmo dia, passado uma hora e meia, o grupo do PSL, que me procurou, mas não me encontrou, eu estava em outra atividade, foi até o presidente pedindo que ele assumisse também o PSL, e aí decidiram fazer o pedido oficial de prestação de contas, que até então não tinha. É uma situação diferenciada e evidentemente que, conhecendo os passos que o presidente deu nos partidos pelos quais ele passou anteriormente, eu já sou daqueles que acreditam que ele realmente não fique. E o senhor, perguntando a ele, o partido, ele já primeiro disse ao senhor que não assume. Não tem jeito. Mas também não disse se fica ou se não, sai. Até porque nós não alongamos a conversa, né, nesse sentido, porque o propósito era outro. Eu sempre senti a situação de adversidade, de animosidade dentro do próprio partido, né, e com essas situações várias, né, eu não ia forçá-lo a uma discussão que até eu não tinha marcado para conversar com ele, né? Eu tinha que ser elegante, cordial, no sentido de deixá-lo à vontade. E também não tomar o seu tempo. E à medida que a gente ia conversando, tentando levantar para não incomodar, a gente sabe disso, né? Mas ele continuava conversando, e eu tenho assuntos em comum com ele, por exemplo, o Carlos Herculano da Costa, que é um médico, colega meu, né, desde o 2º ano ginasial, né? Formamos juntos o curso de medicina, que é irmão do Dari, do Jânio, né, Costa, serviu com ele. E eu conversando com ele sobre o Carlos Herculano, ele contando as histórias ele do Carlos. Gosta de relembrar tudo. Gosta de relembrar, realmente, muito bom. Então, a conversa se desenrolou posteriormente a isso em situações de tranquilidade. Em redes sociais, num vídeo, uma comitiva de Mato Grosso do Sul, de pessoas populares, enfim, abordaram ele lá e olha, ele falou: na festa da Guavira eu vou lá no Mato Grosso do Sul. Ele me perguntou se tinha levado Guavira, mas foi, não é tempo ainda, pô. É novembro, dezembro. Né? Ele gosta de Guavira. Doutor Luiz Ovando, qual que será a tendência
do partido aí nessa semana, com esse imbróglio, com o partido pedindo a expulsão aí, fala-se na expulsão de alguns parlamentares, e também essa crise lá em Minas com a questão do diretório de uma cidade, a cidade do ministro do Turismo. Qual a tendência, qual o olhar que o senhor tem, na sua opinião, o que deve acontecer? Olha, Arthur Mário, o que a gente percebe, o centro do problema, além do ministro, né, Marcelo Antônio, do Turismo, existe uma deputada chamada Alê Silva, né? De Minas. De Minas. Alê Silva é uma pessoa extremamente empenhada, dedicada, trabalhadora, competente, principalmente na área tributária. E a Alê Silva, desde o início, ela não se encaixou dentro do partido exatamente por esses tipos de situação. O presidente Bivar, uma pessoa cordial no sentido do trato individual, mas extremamente autoritário no comando do partido, de uma maneira geral. Para você ter uma ideia, ele tirou fora a Alê Silva do grupo, na época, do grupo de WhatsApp. Ele tirou. Porque ela simplesmente cobrava determinados esclarecimentos. Recentemente, o Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, da mesma forma, há mais ou menos 3 meses, ele vem num embate com o Bivar. E o Bivar, da mesma forma, o tirou do grupo, da bancada do PSL e também das comissões. Porque a comissão, você faz a solicitação pedindo para você participar da comissão. Seguridade, tributação, família, idoso, enfim. Aquilo que você tiver mais identidade. E você passa a representar o partido ali. E diante disso, sem nenhuma assembleia do partido, sem nenhuma reunião formal, sem nenhuma discussão, o Bibo foi retirado das comissões e ficou praticamente sem atuação. E isso devido a desentendimentos que devem ser discutidos. Então isso você vê que há uma tendência, né, a uma influência nordestina de onde o Bivar é. Coronelzinho, Bivar. Coronel é aquele cara que chega assim e diz assim, aqui o objetivo é o controle da população, a população dos deputados que está ali. E eu faço e aconteço e tiro, embora haja um regimento a ser cumprido, né? Um estatuto partidário, e isso não foi observado. Aí, o que acontece? Isso foi desgastando, foi deteriorando, foi entrando em ebulição gradativa a ponto que chega a estourar, e foi o que aconteceu. Porque os outros também, tem mais ou menos 22, 24 deputados do lado do Bolsonaro, que pediu que se tivesse, inclusive, a prestação de contas, e até então você vê que é uma sequência. Por que não se presta conta? Por que se toma atitudes ditatoriais? Né? Infelizmente, isso é o que estava acontecendo no partido. Agora, qual é a tendência? A tendência é separar, não tem jeito de você conviver dessa forma. Eu gosto sempre de citar um versículo bíblico que está lá em Amós, no Velho Testamento, Amós 3:3, que diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Quer dizer, como é que você vai conviver daqui para frente numa situação dessa de adversidade e pontos de vista totalmente diferentes? E o pessoal quer expulsar, mas o pessoal não está preocupado com o fundo partidário. O pessoal não se elegeu com dinheiro. Eu não me elegi com dinheiro. Eu me elegi por conhecimento. Eu não estou preocupado nem um pouquinho com esse dinheiro que está lá. Agora, é um fundo significativo. E alguns, embora detenham conhecimento, detenham formação, eles não vieram para o lado do Bolsonaro simplesmente porque no Estado eles estão com uma quantidade muito grande de possibilidades de eleger prefeitos, eles vão precisar de recursos, e quem está com recurso na mão é o PSL, ou seja, a figura do presidente Bivar. 7h34. O senhor deve permanecer no PSL, ou analisa, decide isso somente ano que vem? Como é que o senhor está se posicionando? Não, eu estou na mão agora do grupo e da legislação eleitoral, né? Ou seja, do TSE. Se o TSE houver por bem dar condições de você sair sem perder o mandato, ótimo.
Se o TSE optar pelo fato, não, quem sair não ficar, perde o mandato. Eu vou pela minha linha ética, moral. Eu não nasci deputado, não vou morrer deputado. Eu vou simplesmente seguir a minha consciência. Se tiver que perder o mandato, que perca o mandato, não é essa a questão. Agora, continuar comungando dessa situação, simplesmente dizendo amém ao que foi feito até então, não vou. Não. Mesmo perdendo o mandato, mesmo perdendo o mandato, abro mão. Eu tenho o que fazer, eu tenho muita coisa para fazer. Né? Até então tive muita coisa para fazer e vou continuar tendo muita coisa para fazer. Isso é muito perigoso eu falar aqui, diante das possibilidades lá na frente. Mas a sinceridade, né? Mas isso é sua marca. Né? É minha forma de ser. Não estou preocupado com o mandato. Eu quero simplesmente me conduzir corretamente perante os eleitores que me confiaram o seu voto. Esse é o meu posicionamento. É impossível continuar com essa falta de transparência, prestação de conta. Não tem jeito. Não tem jeito. E aqui no Estado, qual a avaliação que o senhor faz? Parece que se repetiu verticalmente a mesma história do nacional aquilo aqui? Que eu comecei dizendo para você sobre a questão celular, a questão periférica, nós já sabíamos. Contaminou, o coração está... Já existia isso perifericamente, contaminou centralmente, porque ali é representação de todo o país, né? Os deputados vêm de todos os estados, basicamente. Né? E aqui continua a mesma coisa, nós não temos conseguido aproximação, as coisas não têm evoluído, embora a gente tenha tentado, eu disse para você que já estava na 4ª tentativa, mas não tem caminhado, infelizmente. 7h36, com a sua permissão, doutor Luiz Ovando, deputado federal do PSL, nós vamos dar um giro na notícia, na informação e ao break comercial. Antes, o João Victor Faede e as dicas de finanças pessoais. Olá, meus amigos ouvintes, como vocês estão hoje? Você costuma cuidar da sua saúde? E sabe um ótimo remédio para a sua saúde? Sonhos, isso mesmo. Sonhar faz muito bem para a saúde, porque nos mantém com o olhar em algo que desejamos muito e que queremos alcançar. Podemos chamar isso também de esperança. A esperança ativa em nós uma visão do futuro. A esperança nos dá sentido. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, diz um verso da Bíblia. Quando vivemos financeiramente sem esperança, além de não termos forças para continuar a controlar os gastos, aumentar a renda, vivemos, na verdade, no piloto automático e vemos a vida passar sem esperar nada dela. Então, coloque muita esperança nos seus dias. Pense nisso e até a próxima. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Sorteios semanais, mensais, 3 grandes prêmios finais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. JP Refeições, pioneiro no sistema de self-service de espetinhos. Atendimento no jantar às sextas e sábados com um delicioso espetinho. E a novidade, peixe frito e batata frita já inclusa no self-service. O JP Refeições fornece almoço com churrasco de segunda a sábado. No sábado, além do churrasco, aquela bela feijoada. JP Refeições, Avenida das Bandeiras, 1713, Jockey Clube. WhatsApp 993097301. Precisou de um carro? Mobilicar, a sua melhor opção. Baixe o app Mobilicar agora mesmo. Segurança, rapidez e eficiência. O único aplicativo sul-mato-grossense que aceita cartão. O seu cartão de débito ou crédito via app. Mais informações, 993460146. Repetindo para você, hein? O celular do Mobilicar, 993460146. Mobilicar, não temos tarifa dinâmica. A mobilidade em suas mãos. Rádio Hora. 100% gospel.
Hortifruti do Produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo, mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do Produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do Produtor, sempre presente na sua mesa. Rádio Hora. 92,3 FM. A Ótica Veneza está com uma promoção imperdível no mês das crianças. Você doa um brinquedo e ganha 30% de desconto na armação dos seus óculos. Isso mesmo, 30% de desconto na armação. Ótica Veneza, atendimento de qualidade aliado ao conhecimento. Temos estacionamento próprio, Rua Pedro Celestino, 2007. Telefone 3384-5864. 3384-5864. Aceitamos todos os cartões de crédito. 92 FM. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h40, Jornal da Hora desta segunda-feira, entrevistando o deputado federal do PSL, doutor Luiz Ovando, que acaba de declarar: se tiver que ficar sem mandato no ano que vem, ele não permanece nesse partido. Atitudes ditatoriais do presidente. O ex-cartola lá do Sport Recife, ou de outro clube de Pernambuco, de Recife, o Luciano Bivar, olha, conhecidíssimo nessa escola de cartolagem aí, agora com um partido, com essa força financeira, econômica, tá aprontando, hein? Coisa séria. Mas o programa de hoje, a gente deu uma série de destaque, inclusive algumas manchetes, alguns assuntos. Vou querer também, daqui a pouquinho, a opinião do deputado federal, doutor Luiz Ovando, daqui a pouquinho. Mas é importante registrar, com prazo de 2 meses, a saúde de Campo Grande deve criar 244 leitos por determinação do Ministério Público. Nenhum outro veículo de em Campo Grande debateu neste ano, no ano passado, as questões relativas à saúde mental. Olha, esse assunto nós já pautamos aqui no Giro Notícias, no Jornal da Hora, muitas autoridades entrevistadas, e agora chegou a instância do Ministério Público do Estado. Portanto, a questão é seríssima. O município vai ter 2 meses para implantar mais 244 leitos, porque atualmente só tem 159 para pacientes psiquiátricos. O ideal seria de 403 leitos. Nós entrevistamos o vereador Dr. Eduardo Cury, que na última campanha ele falava disso, comparava Campo Grande com a cidade de Presidente Prudente, lá uma cidade menor e com muito mais leitos do que Campo Grande. Várias campanhas e várias campanhas aí na questão da saúde mental, suicídio e tantas outras situações. E agora, por determinação do Ministério Público, será que o município terá condições de cumprir? Com a palavra, o secretário municipal de saúde, José Mauro. Nós já entrevistamos aqui psicólogos, psicólogas, figuras anônimas aí do antigo CVV, né? O empresário Roberto Sinai, os anônimos, dos grupos anônimos em Campo Grande, Corpo de Bombeiros, né, que atua muito nesse sentido, e o tenente Lucas Medrado, tem uma entrevista dele hoje aqui, uma opinião, já que lá no Corpo de Bombeiros, eles são os primeiros a chegar aí, e da mesma forma também o SAMU. Essa estatística das tentativas de suicídio em Campo Grande do ano passado, há poucos dias a gente destacava aqui no nosso jornalismo, foram 1.127 tentativas em 2018 e 1.086 tentativas em 2017. E só neste ano, em Campo Grande, das ocorrências do Corpo de Bombeiros, 48 tentativas foram consumadas, de janeiro até agosto deste ano. É um assunto que a gente vai querer opinião daqui a pouco, quando a gente voltar na entrevista com o deputado federal, o médico Dr. Luiz Ovando.
Abrindo com a Rafaela Moreira na prestação de serviços do jornalismo da Rádio Hora. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Pois é, o Edilson Gomes, sobrinho, perdeu todos os documentos, incluindo o RG, CPF, CNH e até alguns cartões, na mediação ali da Avenida Bandeirantes, próximo ao Banco do Brasil. O número para contato, caso alguém encontre os documentos do Edilson, é o 669-9604-6017. Repetindo, 669-9604-6017. E para quem encontrar, Arthur, ele está oferecendo recompensa, porque ele está atrás da carteira dele. Bacana, então. Edilson, boa sorte para você, né? Quem encontra o documento dele, então, pode entrar em contato também, não só no celular que a Rafaela divulgou, repete aí, Rafaela, mas aqui também na produção do jornalismo da Rádio Hora. O contato é o 669-9604-6017. Edilson Gomes, sobrinho. Nosso ouvinte ligado aqui no Jornal da Hora, 7h45. Dá um giro na economia. Jornal da Hora. Na economia, no agronegócio, as informações com Humberto Ferretti. O Ministério da Agricultura confirmou para os próximos dias pregões que vão ajudar no escoamento da laranja produzida no Rio Grande do Sul. Uma das ideias é equilibrar os preços. A Conab informa que haverá duas modalidades: prêmio para escoamento de produto, o PEP, e prêmio equalizador pago ao produtor rural, o PEPRO. A ideia é para outras regiões até 20 mil toneladas de laranja in natura. O preço do leite pago ao produtor estacionou em setembro em R$ 1,20 o litro, de média. A pesquisa foi feita pela Scott Consultoria e o resultado quebrou uma sequência de 2 meses de queda, muito porque o milho caro e o atraso na volta das chuvas aumentaram a despesa e fizeram o criador bater o pé. A tendência é que as cotações sigam parecidas em outubro, mas voltem a cair em novembro com a melhora das pastagens. Já quando se fala em gado de corte, o momento é bom principalmente para quem vive de exportação. Neste começo de mês, a média diária de embarques de carne in natura disparou para mais de 8 mil toneladas, apontam dados oficiais. Com isso, outubro pode bater um novo recorde nas vendas para fora do país. Por conta do surto de peste suína, a China passou Hong Kong e se tornou o maior comprador da carne de boi brasileira. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h47, 7h47, manhã desta segunda-feira. Jornalismo da Rádio Hora, no último sábado, recebeu aqui nos estúdios o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, no novo programa, o Resumo da Hora, com o competente jornalista Carlos Vozes. Carlos Vozes fez uma série de perguntas, o prefeito interagiu com, centenas de ouvintes, né, do Resumo da Hora. A gente relembra um trecho da entrevista com o prefeito Marquinhos Trade e ele interagindo com a população que de toda a cidade, mais de 5 mil pessoas acompanharam a repercussão desse programa só na rede social Facebook, hein? E tem uma pergunta ali de um telespectador, queria ver se eu pode responder, é o Luciano de Oliveira Rocha. Tá cobrando asfalto do Aero Rancho. Eu tô lendo ali, ele fala, o pior prefeito de Campo Grande, você precisa trazer o asfalto do Jardim Aero Rancho. Ei, Luciano, se você soubesse o que é administração pública, com certeza absoluta, você não redigiria com tanta agressividade assim. Até porque você tem que fazer da sua vida algo bem mais feliz. A gente fala o que o coração sente, o seu coração não está muito bom hoje não. Mas vou te dizer o seguinte, o Jardim Aero Rancho já tem muitos e muitos anos, e não é por causa de 2 anos, né, que eu estou na gestão. Você podia ter cobrado isso daí, o seguinte, Marquinhos, os outros gestores de tantos e quantos anos que estiveram aí, eles fizeram algum planejamento para o Jardim Aero Rancho? Marquinhos, os deputados federais, né, fizeram alguma emenda aqui para o Jardim Aero Rancho?
Os senadores, Marquinhos, os governadores, Marquinhos, fizeram alguma emenda para o Jardim Aero Rancho? Porque as coisas não são simples assim. Para você fazer, Luciano, um asfalto, né? Cada quilômetro de um asfalto com drenagem, rede de esgoto, como eu estou fazendo em vários lugares da nossa cidade, significam milhões e milhões. A cidade por si só não tem dinheiro para bancar asfalto em bairros. Os municípios dependem de Brasília. E só sai asfalto em bairros ou jardins novos quando um deputado federal, um senador, faz o planejamento de emendas orçamentárias. E nós conseguimos, com muita dificuldade, colocar o Jardim Aero Rancho, como eu consegui colocar o Rita Vieira, como eu consegui colocar o Parque, colocar o Nova Lima, como eu consegui colocar o Anache, o parte do Talismã, como eu consegui colocar a parte da Vanderlei Pavão no cenário nacional. O Jardim Aero Rancho, se tudo der certo, Luciano, pode gravar o que eu estou te dizendo. Daqui uns 3 anos, nós começamos a pavimentar todo o Jardim Aero Rancho, se essa for a vontade de Deus. Agora 7h50, repercutindo aí o Carlos Borges na entrevista do Resumo da Hora, o programa que aconteceu no sábado aqui em nosso jornalismo da Rádio Hora, 7h50. Voltando à entrevista com o deputado federal Dr. Luiz Ovando, do PSL, a gente falando da crise partidária, mas quero fazer um link nas questões de Campo Grande aqui, e o seu mandato, não só Campo Grande, Dr. Luiz Ovando, e os outros municípios, um breve comentário nessa matéria de hoje do Jornal Correio do Estado, e aí eu relembro que nenhum veículo debateu tanto nos últimos anos essa questão da saúde mental em Campo Grande. Agora, a questão chega ao Ministério Público. Qual a opinião sua como político hoje, parlamentar e médico aí? Doutor Mário, acontece que os hospitais psiquiátricos foram demonizados exatamente pela linha ideológica socialista, infelizmente. E houve, a questão de 10, 15 anos, um movimento de redução de leitos hospitalares no geral. Porque normalmente nós sabemos que o ideal é que você tenha aproximadamente 3 leitos disponíveis para cada 1.000 habitantes. Isso são estatísticas da Organização Mundial de Saúde. E claro que, à medida que a tecnologia avança e você pode fazer cirurgias em nível ambulatorial, fica muito mais fácil, mais econômico e muito mais seguro para o paciente. Só que há doenças que, lamentavelmente, você não tem jeito de tratar em casa. E uma delas diz respeito principalmente aos problemas psiquiátricos. E o que aconteceu? A demonização dos hospitais psiquiátricos, dos chamados manicômios, e também a gente sabia que existia um desleixo e um desprezo pelo doente mental. A linha ideológica entrou aí e interferiu, diminuindo o número de leitos disponíveis. E nós chegamos a essa situação crítica hoje. Inclusive, nós discutimos na Câmara até a questão dos chamados eletrochoque terapia, em que a política acha que pode opinar, sem ter conhecimento algum. Assunto científico, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Nós chegamos a uma situação, por quê? Porque a gente sabe, isso já foi previsto quando eu era estudante, na década de 70. Eu me lembro de ter pego uma revista médica da Organização Mundial de Saúde, falando sobre as especialidades do futuro, e ali ele dizia basicamente, especialidades do futuro, e encabeçava psiquiatria, segundo, cardiologia, terceiro, geriatria e, por último, medicina preventiva. E são exatamente as 4 que estão no destaque. Então a gente cada vez mais tem problema psiquiátrico. Uma sociedade competitiva, agressiva, tá certo? Que faz com que estimulando o individualismo, exato, não coletivo, exato, né? não há somação de simplesmente individualização e separação
do caminhar. Então, lamentavelmente, as pessoas acabam ficando doentes do ponto de vista mental. E aí você está vendo isso que está acontecendo aí. Nós não temos leitos psiquiátricos disponíveis. Prefeito, o senhor acabou de ouvir aqui, né? Ele, questionado por ouvintes, enfim, ele compartilhou, diante das demandas, ele faz uma meia-culpa e compartilha com vocês, os parlamentares, né? Para que a cidade corresponda ao desejo dos cidadãos, né? Na verdade a gente percebe o que acontece, né? É importante a gente entender, e de uma maneira geral a população não tem essa noção, né? O que é designado aos parlamentares em termos de você lançar a mão das chamadas emendas. Eu tenho meu posicionamento, eu sou contra essa questão da emenda, mas está lá, é a regra, nós vamos seguir a regra do jogo. Oportunamente a gente explica por que eu sou contra. Bom, o senhor já falou uma vez, eu lembro bem. O que acontece, né? A emenda, ela tem um fundamento. Esse ano, né, é em torno de 1,5% do PIB. Né? É uma quantidade relativamente pequena, se você for ver, né? Isso dá 800 e poucos bilhões, né? E, na verdade, isso tem que ser distribuído para muita gente. Então, a bancada de Mato Grosso do Sul, eu fiz a conta já, dá em torno de 240 e poucos milhões. Então, isso é o que a gente chama de emenda de bancada. Né? Então, nós temos deputados de várias regiões, mas a maioria é daqui de Mato Grosso do Sul. Mas o prefeito, ele tem que ter um planejamento daquilo que ele vai fazer em termos de asfalto. E aqui não vai nenhuma crítica ao prefeito Marquinhos. Ele pegou a cidade numa situação complicada, a gente não pode negar isso. Buraco para todo lado, problemas a serem resolvidos, córregos para serem canalizados. Falta de recursos para as contrapartidas federais, muito dinheiro tinha voltado, né? Exato, a coisa foi bagunçada realmente. Agora, é preciso planejamento, ele sabe disso, todos nós sabemos disso. Da sua casa você planeja, de manhã cedo, na hora que você vai sair você planeja, então é preciso planejamento. E, na verdade, os deputados podem ajudar, mas é preciso que o prefeito solicite. É preciso que o prefeito traga o planejamento e mostre para você, olha, eu preciso de tanto. Vamos conversar aqui com a bancada e vamos designar. Nós estamos agora enfrentando uma situação da bioceânica, da BR-267, do trajeto de Jardim até Porto Murtinho. Né? E a estrada está praticamente inviável. Então é preciso colocar dinheiro ali para você poder. A infraestrutura caiu, o seu orçamento da infraestrutura de 18 bi para 6 bi. Não dá para manter as estradas. Ainda mais para investir e fazer. Então você tem que equilibrar. Da mesma forma como o prefeito tem que fazer o jogo administrativo e priorizar as necessidades, os deputados também têm que atender a 79 municípios. Agora o senhor tocou na ferida aí, né? A última vez que se falou em planejamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi na virada do século, lá no ano de 2000, quando o secretário de Planejamento do Estado, do governo do Estado, professor Fausto Mato Grosso, eu relembrei isso há poucos dias, ele falava no MS 2020. 2020, eu lembro disso também. Quer dizer, será que as áreas de planejamento não vão, né, contemplar a sociedade, né, com Campo Grande, sei lá, 2040... MS 2050, tem que ter planejamento, meu Deus. E aqui é minha homenagem ao Fausto Mato Grosso, que sempre foi um indivíduo que sempre pensou, era do Partido Comunista, depois do PPS, com que eu militei durante muito tempo, né? Mas é uma cabeça do ponto de vista político, e ele sempre destacava a importância do planejamento de Estado, né? Não é de governo. Então o que acontece é que muda governos, os caras esquecem. Tem que passar pelo crivo da sociedade, no Poder Legislativo, na Assembleia, na Câmara de Campo Grande. Não se fala em planejamento, ele sempre defendeu isso. Olha, o senhor, ao citar que não tem planejamento, prefeito Marquinhos não tem planejamento, olha, também a gente manda lá para o Parque dos Poderes e para a Assembleia Legislativa. Mas veja, eu não estou dizendo que o Marquinhos não tem planejamento. Sim. A verdade é que acontece que ele foi cobrado... Ele já pegou sem planejamento. Sem planejamento, ele foi cobrado de forma muito veemente e ele jogou parte do problema para cima dos deputados. Eu estou aqui defendendo a situação dos deputados. E senadores também. Ele transferiu um pouco a responsabilidade. Doutor Luiz Ovando, olha, 7h58, finalzinho do nosso programa. Mais uma vez, agradecer a sua visita aqui ao Jornal da Hora. E qual a tendência aqui do diretório do PSL? E o senhor, como é que vai em 2020?
o deputado Coronel Davi dos Santos, muito alinhado com o presidente Bolsonaro, como o senhor, na disciplina, no companheirismo. O nome dele aparece em pesquisa, pode ser candidato. Parece-me que ele também não fica no PSL, enfim. Qual que é a observação que o senhor faz no diretório do Mato Grosso do Sul aí? Olha, eu quero dizer para você o seguinte, de uma forma assim, até certo ponto amena, né? Nós não temos tido campo para exercício político. Eu tenho falado que a gente tem tentado a pacificação, mas infelizmente não temos conseguido. Isso é igual a gente quando era menino, a gente fazia aqueles campinhos para jogar, então você limpava aqui, tirava ali e tal, para você poder exercitar a sua habilidade, né? E o PSL está da mesma forma, está cheio de carrapicho, está difícil de você correr, machuca o pé, enfim e tal. Então eu não quero aqui atribuir culpa A, B ou C, né? Você viu o que aconteceu no cenário nacional. Então é preciso que haja isso. A presidente, no caso, né, a senadora, ela pode responder por isso sem nenhuma dificuldade. Eu aqui diria para você, oportunamente, convidar a senadora, e claro que você sempre faz isso, para ela responder sobre essa situação. Em relação o que nós vamos fazer se houver essa separação no cenário nacional, nós vamos naturalmente para outro partido. E a gente espera que esse outro partido nos dê condição de exercício político, de levar à frente os nossos propósitos, que é da seriedade, do empenho, da dedicação, da valorização da família, da meritocracia, tá certo? Do liberalismo, que as pessoas possam acreditar que elas são capazes e que elas têm potencial para desenvolver, né? E desenvolvendo o seu potencial, elas farão a diferença, no meio elas se encontram, enfim. É esse o cenário e esse o campo que nós gostaríamos de encontrar. A gente sabe que não há situações perfeitas, mas há situações que nos dão condição de exercício das nossas potencialidades. É esse o nosso objetivo. A grande imprensa parece-me que não quer dar visibilidade ao positivo do governo, principalmente na esplanada, né? Mas vários ministérios estão fazendo transformações profundas. Gostaria que o senhor comentasse um pouco, hein? Olha, Arthur Mário, é interessante isso, porque as coisas boas não são notícia, né? Para grande... Todos nós sabemos, né? Eles querem que o país pegue fogo, né? A primeira grande situação que houve foi a questão das queimadas na Amazônia, e aí confirmou-se que foi o ano de menor. Durante os 6 últimos anos não teve redução menor, não teve maior redução, né, de queimadas. Houve uma redução significativa de queimadas. A outra situação é que se cobra desemprego, enfim, o desemprego está reduzindo. A terceira situação é que o PIB está aumentando. A quarta situação, que eu vinha ouvindo agora mesmo, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, né, Vieira, mostrando, inclusive, o revigoramento da rodovia, da ferrovia, né, que vai até Rondonópolis, mostrando, inclusive, um crescimento, quer dizer, uma economia significativa de combustível, de energia, com o uso da ferrovia. A quarta situação, quer dizer, a Scania-Vabis vai investir 1 bi e 400 milhões, a GM 10 bilhões, a Fiat 16 bilhões até 2024. Então, há muita tendência de aumento. Não é? E isso, naturalmente, na hora que você decide investir, as coisas não acontecem no estalo de dedo. Então, há um processo. Então, o que a gente tem para dizer para a população, sejam crédulos. O país não apresenta, até o momento, nenhum indício de corrupção. E a corrupção que insiste em permanecer está gerando essas situações de sintomas e enfermidade. Mas sintoma e enfermidade, a gente tem que encarar, tratar, tomar posição e seguir o caminho célere, em busca daquilo que verdadeiramente faz a diferença. E a política de segurança pública? A gente tem acompanhado bastidores, Ministério da Justiça, uma série de operações, enfim, e redução de índices de criminalidade, né, e uma política diferenciada nos presídios federais. Veja que até no Mato Grosso do Sul, né, a questão das milícias sendo combatidas aí nessa Operação Omertá, né? Exatamente, isso daí houve uma redução de 25% da criminalidade, morte de policiais caiu mais de 10%, e uma outra coisa importante, Bolsonaro foi vítima de muita crítica quando ele tirou a necessidade do visto do turista australiano, americano, canadense,
japonês. O que aconteceu? Houve aumento significativo de até 100% da busca pelo país. Isso significa emprego, condição, divulgação da nação e, naturalmente, melhora de tudo. Nós temos que destacar essas vitórias. Ótima semana para o deputado Luiz Ovando. Bom dia. Muito obrigado. 8h04. Fiquem ligados aqui, porque a Vivian Krajewski chega aqui na Rádio da Família com o Bom Dia 92. Ao meio-dia, 12 horas, Gino Rondon e o Giro Notícias. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.